Oi, tudo bem? Então, eu vou fazer um videozinho aqui sobre envelhecimento facial. Esse videozinho serve para você que se preocupa com o seu envelhecimento, que assim que passar essa onda toda da gente ficar recluso em casa, você vai buscar por um tratamento rejuvenescedor facial, com algum profissional que trabalhe na área da harmonização facial. E você percebe alguns sinais no seu rosto, você vê que quando você pega uma foto de quando você tinha seus 15, 20 anos, 25, você vê hoje que você não tá tão igual à foto, aí vem aquela tristezazinha, né? Que a gente vê que o tempo passou, não só pra você, o tempo tá passando pra nós todos, mas aquilo não tá lhe deixando muito feliz e você tá afim sim de procurar por um tratamento. Porém, esse videozinho aqui vai ser para você entender um pouquinho do que está acontecendo no seu rosto. Esses dias eu fiz uma live maravilhosa sobre isso, onde eu abordei muito o envelhecimento facial e os possíveis tratamentos, mas agora esse videozinho aqui, acompanha aqui comigo que você vai gostar de saber, tá? O envelhecimento, ele é multifatorial. O que significa isso? A gente está envelhecendo em diversas formas, diversas maneiras, tá? São vários processos acontecendo ao mesmo tempo, certo? Sendo que alguns são mais, vamos chamar assim, determinantes. Quando você olha aquela pessoa e fala, nossa, como fulano envelheceu, achei o rosto dela tão abatido. Algumas coisas são mais fortes. Então vamos lá. Alteração do esqueleto facial, isso mesmo, nossos ossos. Então acompanha aqui comigo, ó. Vamos lá, tá? Deixa eu ver se tá bem posicionado. Vamos lá, aqui. Então vamos lá, ó. Aqui tá o esqueleto do crânio facial, ok? O esqueleto facial. Então assim, a gente durante o envelhecimento, esse osso aqui, ele se remodela. E ele se remodela como? Reduzindo, diminuindo volume, certo? Então, olha só, vamos falar das regiões mais importantes. A região da têmpora, essa região aqui, ela afunda e fica côncava, tá? Essa região aqui da órbita, essa região aqui, ó, no cantinho da cauda da nossa sobrancelha, ela afunda. Essa região aqui da órbita inferior lateral, ela vai para o lado. A nossa órbita abre um pouquinho. Esse osso tão importante aqui, ó, que quando a gente pega na maçã do rosto, ao lado aqui do nariz, e vai até quase a orelha, esse osso todo, que é conhecido hoje como osso da maçã do rosto, ele é muito importante. Essa região aqui é a região malar e essa região aqui é a região zigomática. Esse osso aqui, ele sofre um remodelamento em três direções ou três dimensões. Ele tanto vai para dentro, achatando o rosto, tá? Ele vai para dentro, ele vai para baixo, fazendo com que essa região sofra uma queda aqui, a região da olheira. E ele também reduz a largura, ó. Esse osso aqui, que quando a gente é jovem, ele é tão, vamos dizer assim, volumoso, ele passa a ser menor. Aguenta aí que você vai entender já o que isso vai gerar, tá? Essa região aqui da maxila, aqui do bigode chinês, ela afunda. Essa região aqui da nossa testa também afunda. Essa distância entre os ângulos da mandíbula, quando a gente é mais jovem, essa distância entre os dois ângulos da mandíbula, ela se reduz. Então, ou seja, a gente vai envelhecendo e a mandíbula também reduz nesse sentido lateral. O ossinho aqui da ponta do queixo, ó, o ossinho da ponta do queixo, ele entra. Lembra que eu disse que o envelhecimento é multifatorial? Então, a gente falou da redução do esqueleto ósseo, tá? Que é muito importante. Porque quando o esqueleto ósseo reduz, ele reduz, é como se fossem os pilares de nossa face, tá? Os pilares de uma casa. Se esse tecido aqui, que é chamado de maçã do rosto, tá? Que é um tecido muito importante para quem é jovem, porque normalmente essa região é mais proeminente, ela é mais anteriorizada, ela é mais para frente, certo? Se
essa região aqui perde o seu alicerce, que é esse osso que fica logo aqui abaixo, se esse osso entra, afunda, né? Ainda reduz o tamanho, esse tecido perde a sustentação e acaba se deslocando para baixo. Então, assim, esse alicerce que a gente tem através do esqueleto ósseo é muito importante. E é uma consequência do envelhecimento que a gente não tem como barrar. Porque, por exemplo, o fotoenvelhecimento, que é o envelhecimento da pele de acordo com o quanto que você pega sol, esse você tem como barrar, você tem como realmente usar seu protetor solar de verdade, com um bom fator, você tem como evitar o sol, usar um chapéu protetor, né? Então você tem como cuidar dessa área. Porém, impedir que o seu esqueleto facial reduza, a gente não tem como. A gente tem como, aí eu já vou fazer depois, eu quero que você me acompanhe nas minhas lives. A gente tem como devolver o osso. Como assim, doutora? Existe uma caixinha que a gente abre e faz enxerto ósseo no rosto? Não, não existe. Se alguém aqui já ouviu falar de caixinha de osso que a gente abre e usa, como dentista e como implantodontista eu posso falar isso com muita propriedade, a gente tem sim um osso maravilhoso, que é, por exemplo, aqui ó, BioOss, só que a gente utiliza dentro da boca. Então o paciente que perdeu um dente, que precisa de implante, nessa região vai precisar de osso, a gente já tem um enxerto ósseo para a boca. Maravilhoso, fantástico. Mas a gente não tem isso para rejuvenescimento facial. Então, o que a gente faz? Se perder o osso, não tem uma caixinha de osso para abrir, o que a gente faz? A gente utiliza produtos que, de alguma forma, se assemelham a osso, entre aspas, o assemelham. Nossa, doutor, tem alguma coisa dura igual osso? Não, não tem. Por isso, preenchedores mais densos, mais fortes, mais densos, estão mais indicados para que ele consiga devolver volume naquela região onde seu osso reduziu. Bom, mas vamos voltar para o envelhecimento facial aqui, tá? Vamos agora falar de outra, a gente falou do esqueleto. Vamos ao outro processo que acontece ao mesmo tempo, chama redução dos coxins gordurosos profundos. Vamos agora traduzir isso para ficar mais simples, né, para você entender. É assim, em cima do nosso osso, a gente tem bolsinhas de gordura. Quando a gente é jovem, essas bolsinhas de gordura são mais volumosas, elas dão para o nosso rosto os contornos faciais, por isso que uma pessoa mais jovem tem todo o contornozinho redondinho, não necessariamente dizendo que esse rosto seja gordo. O redondo que eu digo aqui não é gordo, mas você vê que é um rosto que tá cheio, tá? Pega na pele, você vê que tem o que pegar, é um rosto que está mais volumosozinho, tá? Assim como o tônus muscular de uma pessoa mais jovem é mais forte, esse tônus também, tá? Mas voltando aqui, quando a gente envelhece, essas bolsinhas de gordura, elas reduzem o volume, é uma coisa também que a gente não tem como barrar. Porque não tem a ver com gordura de gordo ou magro, tipo, doutor, eu engordei, doutor, eu emagreci. Se eu engordei, os meus coxins gordurosos estão firmes. Não. Não, eu estou falando de uma gordura que ela não aumenta e nem diminui se você emagrecer ou engordar. Veja bem, aqui no rosto nós temos duas camadas de gordura. Uma que fica logo abaixo aqui da pele, tá? A gente tem aqui a epiderme, depois vem a derme, aí vem a camada de gordura. Essa que é logo aqui abaixo, essa sim. Se você engorda, aumenta o volume de gordura, de tecido adiposo, e se você emagrece, também afina. Mas esse coxim gorduroso que tem a ver com o envelhecimento facial, ele é profundo, tá? E ele a gente não tem como barrar também. E além dele reduzir o volume, as bolsinhas de gordura, quando a gente é jovem, elas são bem próximas. E aí, quando a gente vai envelhecendo, elas se afrouxam, além de ficarem mais murchinhas, ainda meio que se espalham. Então, isso reduz o contorno facial. Por isso que alguns pacientes, quando estão envelhecendo, né, alguns conseguem perceber essa palavra aqui, ó, cadaverização. Tem rostos, o meu rosto, por exemplo, que sou uma pessoa que tem um rosto magro, que tem pouca gordura facial. Com certeza aqui no meu envelhecimento, os meus coxinhos gordurosos, que não eram muitos geneticamente falando, porque o meu rosto nunca teve muito volume, foi um rosto fino,
esses coxins de gordura ainda estão reduzidos. Por isso que a gente fala que o meu rosto ele envelhece cadaverizando. Cadaverizar é essa característica de envelhecer e começar a mostrar osso, começar a afundar. Algumas pessoas conseguem visualizar isso, esse processo bem direitinho, que a pessoa vai afundando. Outros rostos que já são mais volumosos, a pessoa não consegue ver muito bem isso, mas vamos voltar. Então, já falei redução do esqueleto ósseo e falei agora redução dos coxins de gordura profundo, tá? Só que vários processos estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem o colágeno, os fibroblastos, que são as células que produzem colágeno, vão reduzindo a produção de colágeno, o fotoenvelhecimento, a qualidade da sua alimentação, a hidratação da pele, que é uma hidratação que depende da água que você toma e da água que a sua pele consegue absorver, perda de tônus muscular. Então, são vários processos ocorrendo ao mesmo tempo que faz com que você olhe para o seu rosto e veja que você não tá mais igual àquela foto. Então, esse videozinho eu vou parar por aqui. Você que quer saber mais, me siga, compartilhe, mostre para suas amigas. Eu pretendo tirar todas as suas dúvidas. Se tiver dúvida, deixa aqui embaixo, comente. Esse foi um videozinho sobre processo de envelhecimento, tá? Um abraço.